Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Takeyama, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo um favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. 10 de novembro de 2024, 32º domingo do tempo comum. Viver a generosidade e o desapego. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje na liturgia diária de novembro de 2024, ano B. Vamos assistir esse bonito vídeo com todo amor e fé à palavra de Deus. Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Que bom que você está assistindo esse vídeo de hoje, é isso aí. E o vídeo de hoje é o vídeo do 32º domingo tempo comum do dia 10 de novembro de 2024. E a gente acompanha a liturgia diária de novembro de 2024, ano B. Pois é, gente. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui nas leituras de hoje que eu vou apresentar, né, dois exemplos de oferta, de partilha, né? O exemplo de lá no Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento, né? E a gente vai ver depois a segunda leitura, como sempre, lá no vídeo de terça-feira, né? Dia 12 de novembro de 2024, terça-feira. Então, vocês não perdem, não, que vamos nos aprofundar mais na segunda leitura, que é Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28. Tá bom? Então, não perde, não. Mas hoje vamos ver a primeira leitura, Salmo e Evangelho, como sempre fazemos, né? E vemos o que o magistério da Igreja Católica tem a nos dizer com respeito ao meditando a palavra de Deus. Tá bom? Isso aí, vamos agora acolher com amor a palavra de Deus. Primeiramente, a introdução, mistério celebrado. Irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo e celebramos hoje sua memória pascal, deixando-nos ser iluminados e guiados por sua força viva e em seu empenho criativo. A palavra deste domingo nos coloca diante da atitude da partilha, a mesma partilha que Jesus pautou na sua vida, vivida pelo autêntico testemunho. Acolhamos o seu ministério e celebremos este dia santo na fé e na alegria. É isso aí, irmãos e irmãs. Vamos ver agora a primeira leitura de hoje, que é tirada de um livro histórico do Antigo Testamento, que é o livro do 1º Reis, capítulo 17, versículo 10 ao 16. Vamos lá, vamos ver um fato que aconteceu lá no Antigo Testamento. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha e chamou-a e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra.
Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes. Vai e faze como eu disse. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. Porque a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher fez e como Elias tinha dito, e comeram, e ele e ela e sua casa durante muito tempo, a farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Viram, gente? A bondade de Deus para uma viúva de Sarepta, que não era uma cidade do povo de Israel, era uma cidade de um povo pagão que não adorava o Deus de Abraão. E Deus manifestou sua bondade para essa viúva. Isso é um exemplo de que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não quer ajudar apenas os seus filhinhos queridos do seu clube fechado. Não. Deus quer ser bom para toda a humanidade. Deus enviou o profeta Elias num período de muita crise em Israel, tá? Num período de muita seca, de muita fome. Deus enviou o profeta Elias à casa de uma mulher pagã, de uma mulher carente, que é uma viúva. Porque as viúvas no Antigo Testamento e até no Novo Testamento são pessoas muito carentes, abandonadas pela sociedade, passavam fome, necessidade, entendeu? E justamente uma mulher fora do território de Israel, uma mulher pagã, carente, pobre, necessitada, foi justamente para essa pessoa que Deus enviou o profeta Elias. E Deus manifestou a sua bondade desde o momento que a viúva fez a vontade de Deus manifestada pela boca do profeta. Agora, o que chama atenção nessa leitura, irmãos e irmãs, é a linguagem. Veja bem, isso aqui eu achei importante a gente comentar nesse vídeo, porque a gente vê a linguagem que aparece nessa leitura. Veja bem, a viúva diz para o profeta, pelo Deus do vosso Deus, né? pelo Deus de Israel, né? Eu não tenho pão. Entendeu? Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Olha a linguagem. Porque o Deus de Abraão era visto apenas como o Deus particular do povo de Israel. Não era visto como Deus de toda a humanidade. Entendeu? Olha como a linguagem do Antigo Testamento é diferente da linguagem do Novo Testamento. Porque Jesus, ao vir ao mundo, ele nasceu dentro do povo de Israel, porém ele abriu as portas e as fronteiras do reino de Deus para todos os povos. E quando Jesus fala essa verdade lá na sinagoga de Nazaré, o povo que conhece Jesus desde pequenininho expulsa Jesus da sinagoga, porque eles não gostaram disso.
Eles não concebem um Deus que quer amar o pagão, o estrangeiro, o diferente. Mas é exatamente assim. Jesus veio para acolher todos os povos, não somente aquele grupinho fechado, né, dos seus seguidores ali. Não, Deus quer acolher a todos. E um grande exemplo aqui é nessa leitura aqui. Deus podia ter enviado, aí Jesus vai falar disso aqui no Evangelho, que não é o Evangelho desse vídeo, dessa liturgia de hoje, tá? Ele vai dizer, ó, existiam muitas viúvas na época de Elias, mas Deus enviou Elias a essa viúva de Serepta na Sidônia. Viu? Então, porque Deus está querendo mostrar misericórdia, acolhida a todos os povos representadas nessa mulher pagã estrangeira. Tá vendo? Por isso que a igreja é católica, porque abrange todo o mundo inteiro, todos os povos. Não é uma igreja, uma religião, não é um cristianismo fechado apenas para os iguais. Não, é uma unidade na diversidade. Entendeu, irmãos e irmãs? Essa é a igreja católica. Irmãos e irmãs, vamos ver o que diz o Salmo de hoje, né, do domingo, do dia 10, né, dia 10 de novembro de 2024. É o Salmo 145, 146, que vai mais ou menos do versículo 7 ao versículo 10. Bendize minha alma, bendize ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, agora vamos ouvir a boa notícia, porque Evangelho significa boa notícia que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra de vida de hoje. Então, leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e de ser cumprimentados em praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava as moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, em sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui, meditando a palavra de Deus, né? Depois a gente comenta o Evangelho. Vamos ver o que o magistério da igreja, na liturgia diária, né, desse dia 10 de novembro de 2024, tem a nos dizer a respeito das leituras. Neste domingo, a figura da viúva é enfatizada por 2 vezes na liturgia. A viúva de Serepta, do primeiro livro dos Reis, destaca-se por sua hospitalidade e é agraciada com o milagre que o profeta Elias concedeu
por meio de sua bênção, a abundância. Já a viúva que estava no templo, com a sua atitude de humildade e generosidade, chamou a atenção de Jesus, que lhe fez um grande elogio. Na primeira parte do texto do Evangelho de Jesus, critica os escribas, dizendo que eles devoravam as casas das viúvas e fingindo fazer longas orações, deixando claro que eles não são um exemplo a imitar. Na segunda parte, Jesus observa as ofertas do povo no templo, inclusive as grandes quantias dos ricos. Mas chama-lhe a atenção a oferta de uma viúva pobre, que entrega 2 moedas que não valiam quase nada. Na fala de Jesus e a seus discípulos, essa pobre viúva desponta como exemplo a ser seguido, pois ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver, disse Jesus. Ela se tornou um modelo para os seguidores de Jesus de generosidade e de desapego. Então, irmãos e irmãs, generosidade e desapego, né? Você vê que lá na primeira leitura, a mulher já estava quase passando fome. O que ela tinha, só tinha para ela e o filho dela e acabou aquele dia. Mas ela confiou na palavra do profeta ali. Ela acreditou. E ela dividiu o pouquinho que ela tinha com o profeta, que é um homem de Deus, né? E o que aconteceu? Deus multiplicou o alimento e não deixou faltar, né? Você vê que coisa bonita, né? Então, é igual quando Jesus multiplicou os pães e peixes, lembra? Tem vídeos aí no nosso canal, né, que fala da multiplicação dos pães. Deus não deixa o povo de Deus passar fome. E não deixou aquela viúva também. Mesmo ela sendo uma pessoa de fora, tá? Ela não pertencia à família do povo de Deus de Israel. Não, era uma pagã, que o povo dela adorava outros deuses. Mas Deus manifestou a sua bondade, a sua misericórdia àquela família. Mas ela fez a vontade de Deus, dividindo um pouquinho que ela tinha com uma outra pessoa necessitada também, que é o profeta. Então Deus abençoa quem divide seu alimento, né, com quem passa necessidade. A gente somos pobre, mas tem mais gente mais pobre do que a gente. E quando a gente tem a coragem e a confiança e a generosidade de dividir nosso alimento com quem necessita, Deus multiplica esse alimento na nossa casa, tá? É isso aí. Irmãos e irmãs, a pobre viúva só tinha 2 moedinhas e ela botou tudo, né, no cofre. Ela deu tudo o que tinha. Pois é, Jesus está mostrando que não é a quantidade, né? Porque os ricos depositavam uns sacos de dinheiro, né? E a viúva só depositou 2 moedinhas. Mas Jesus não está vendo a quantidade, mas a qualidade com que se oferta. É como diz aqui, generosidade e desapego. Então é a verdadeira atitude religiosa. Na Bíblia Pastoral tem esse título, a verdadeira atitude religiosa. É você doar tudo o que você tem pelo reino de Deus. É doar todo o seu tempo, doar toda a sua inteligência, o seu tempo livre para as coisas de Deus. Entendeu? E a gente faz por amor a Deus, por amor ao reino de Deus, né? E a gente faz dentro do nosso possível também, porque nós leigos, né, como eu já falei em outros vídeos, nós leigos a gente divide o nosso tempo com a família, com a sociedade, com a vida em sociedade, com o trabalho e também com a vida em igreja. Mas nada impede da gente dar nosso testemunho no trabalho, na família e na sociedade, né? Então, irmãos e irmãs,
Então, é isso aí. Vamos seguir o bom exemplo da viúva de Sarepta, na Sidônia, na primeira leitura. Vamos seguir o bom exemplo da viúva do Evangelho, né? Que viveu essa generosidade e desapego, como diz aqui, meditando a palavra de Deus, né? Então, não sejamos como os fariseus, doutores da lei da época de Jesus, e viviam uma religião de aparência, né? Eles viviam a vaidade deles, mas aquilo tudo não tinha valor para Deus, né? Não tinha sinceridade ali, né, irmãos e irmãs? Então, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje até o final, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Não a mim, mas às coisas de Deus, a palavra de Deus. Amém? Amém. E até o próximo vídeo, gente. Terça-feira, tá? Terça-feira, dia 12 de novembro, tem nosso aprofundamento na segunda leitura, que é a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28. Tá bom? Muito obrigado. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E tem no finalzinho desse vídeo, tem um recado importante, vai acontecer na data desse vídeo, lá na paróquia, um evento importante na paróquia São Francisco de Assis, Queimados, Rio de Janeiro. Tá bom? Então assiste esse finalzinho do vídeo que tem esse recado, tá? Muito obrigado pela vossa atenção. Irmãos e irmãs, a paróquia de São Francisco de Assis, de Queimados, no dia 10 de novembro de 2024, às 7 horas da manhã, vai ter o primeiro encontro de homens restaurados para amar. Vai ter o início com a Santa Missa e depois termina com o almoço. Então você, tá, que mora aí perto da paróquia de São Francisco de Assis, de Queimados, tá? Quiser participar, você é convidado a participar, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.